Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, mais um dia, uma terça-feira abençoada que nós temos para fazer deste dia o melhor dia das nossas vidas. Você sabe, estamos no nosso propósito da mudança e amanhã, ao meio-dia, o nosso primeiro jejum desse propósito abençoado que vem para nós terminarmos este ano como o melhor das nossas vidas. Então, não diminua o seu passo, não diminua o seu ritmo, faça a sua parte para que Deus faça dele. Então, esteja conosco a partir do meio-dia, almoce mais cedo e vamos entrar em jejum e finalizar a noite com a bispa às 19 horas, em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você aqui, ó, a nossa passagem de hoje de Gênesis 41, 46, olha só. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Onde eu quero chegar com essa passagem? Só um versículo, né? José tinha 30 anos de idade quando começou a servir o faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Então, olha só, como é que nós não podemos perder tempo? Quando o Senhor nos abençoa, não é momento de relaxar, é momento de avançar. Então, olha só, ele ficou anos passando por um processo violento e ele manteve a sua integridade. E quando ele foi honrado, sabe o que ele fez? Você acha que ele foi lá para a piscina, ele foi lá curtir, ele foi descansar, tirar férias, ele foi lá curtir a realeza? Não, ele foi trabalhar, ele foi botar a mão na massa. Ele foi fazer o que tinha que fazer, porque o Senhor o abençoou e através dele o faraó entendeu aquele sonho. E através da atitude de José, do comportamento de José, o Egito se tornou o celeiro do mundo. Ele teve capacidade de se prevenir, de planejar o futuro. Então, ele teve todo um trabalho de estruturação para que todo o povo de Deus não abençoou José porque gostava mais de José, não. Deus abençoou José para que o povo dele fosse abençoado. É assim como nós vemos em Davi. Ele abençoou Davi para que ele fosse uma bênção para o povo, porque assim como ele cuidava bem das ovelhas, imagino que ele não seria, que rei ele não seria com o povo dele, com o povo de Deus. Deus usou José para abençoar o povo dele, presta atenção nisso. Então nós vemos muitas vezes as pessoas, conquistam coisas importantes, conquistam um cargo numa empresa, abrem uma empresa que era a empresa dos sonhos. O que elas fazem? Elas relaxam, elas diminuem o passo, elas param de buscar de verdade o Senhor, elas começam a se envolver com as bênçãos. Não, olha só, José finalmente foi promovido, ele saiu da cadeia, saiu da escravidão, e ele não ficou lá comendo vinha, comendo peixinho, alguém fazendo um ventilador para ele, não. Ele saiu para o trabalho, ele foi percorrer, saiu da presença do rei, do faraó, e foi percorrer todo o Egito. Ele foi conhecer a terra, ele foi andar a terra, ele foi aprender, ele foi buscar experiência, ele foi buscar conhecimento, ele foi planejar para que o propósito pelo qual ele foi levantado se materializasse, se cumprisse naquela nação. Então nós vemos isso. Ele não perdeu tempo, ele não ficou lá aproveitando alguma coisa, não, ele foi trabalhar, ele botou a mão na massa, ele foi mãos à obra. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos conhecer, vamos planejar esses 7 anos aí de fartura, de colheitas, que a gente vai precisar colher mais, plantar mais, para poder estocar, para poder sobreviver no tempo da dificuldade. Então, nós fomos levantados para ser esses abençoadores, esses que saem e vão achar solução para os problemas, e não aqueles que levam problema, porque para falar de problema e levar problema, a gente não precisa de mais pessoas, tem já suficiente, mais do que o suficiente. Mas nós precisamos nos posicionar, sermos os solucionadores, aqueles que levam a diferença, levam uma outra perspectiva, ao invés dele ficar lá brincando, passeando, se divertindo, não, ele foi produzir, ele foi ser útil, ele foi ser bênção, ele foi aprender. Então,
Se você quer coisas maiores do Senhor, você tem que colocar mais força. Se você chegou, alcançou um patamar, um resultado, não é hora de você parar não, é hora de você ficar mais espiritual, mais focado ainda, porque é algo que nós vemos, e a bispa fala muito isso. O difícil não é conquistar. Tem gente que acha, nossa, meu Deus, se eu conquistar já vai ser uma coisa tão incrível. Não, muitos conquistam, mas poucos são os que estabelecem. Então o problema não é você conquistar, o problema é você manter, é estabelecer. Então assim, José passou muitos anos naquela situação de escravidão, de humilhação, enfim. Mas ele tinha 30 anos. Então agora é dali para cima. Ele aprendeu com as experiências, ele não relaxou nas dificuldades, ele não desistiu quando ele estava passando por situações difíceis, ele manteve. E chega o dia da virada. Chega o dia em que o cativeiro literalmente é mudado. Então ele saiu literalmente da prisão para a presença do rei. Olha a diferença, olha a mudança radical. Então quando você mantém o seu estilo de vida, quando você mantém a sua integridade, a sua fé, parece que é a mesma coisa, mas não, ó, Deus está vendo o seu plantio. Você não desistiu, você não parou. Chega o dia do favor do Senhor. Chega o dia em que você vai para a presença do rei. Chega o dia que você vai lá ser honrado, vai colocar uma roupa diferente, um anel, uma responsabilidade, uma maturidade. Você já chegou num outro nível. Então, pega essa mensagem e mãos à obra, mãos na massa, faça o que tem que fazer, seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor dentro da sua casa, seja o melhor que você pode ser, não diminua o seu passo, creia na palavra. Por mais que aos olhos naturais você não esteja vendo muita diferença, está tendo diferença, está acontecendo sim. A semente está lá, daqui a pouco ela começa a brotar e você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado, não para o desafio, porque ele foi lá buscar, conhecer, ele foi percorrer o Egito, não. Mas você tem que estar estruturado espiritualmente. A bênção não pode te fazer distrair, desfocar, perder o rumo, não. Você tem que estar firme naquilo, você tem que ter musculatura espiritual para suportar aquilo. E se ele fosse promovido e ficasse bobão, né? E começa a olhar os outros de outra maneira, começa a achar, não, agora eu sou o cara, ele ia ter arruinado com tudo, com o plano dele, o plano de Deus para ele, mas o plano de Deus para o povo não seria alterado. Deus criaria uma outra situação, porque os planos do homem podem ser frustrados, mas o plano de Deus não. Deus tinha um plano de cuidar daquele povo, do povo dele, não dos egípcios, mas do povo dele. Tanto que quando vieram os familiares de José, vieram Jacó, os irmãos dele, ele foi para aquele povo ser guardado, né? Então, nós precisamos entender, o propósito é de Deus. Então, Deus tinha um propósito na vida de José para abençoar o povo, mas se José tivesse ficado bobo, deslumbrado com o palácio, ele tinha se prejudicado, ele tinha perdido tudo, as obras dele teriam sido queimadas, e Deus teria que fazer de outra maneira. Então, que seja com você, que seja com você, que você se coloque assim, meu Deus, faça então comigo, faça na minha vida, eu não vou decepcionar, eu não vou ficar bobo, eu não vou me distrair, faça comigo, me ajuda, confie em mim. José passou em todos os testes, então passe nos testes para que quando chegar esse momento de favor, Deus possa contar com você. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai, e nós te agradecemos por essa palavra, por essa mensagem abençoada. Essa palavra, meu Deus, que vem nos ajudar a entender, Senhor, nos ajudar a entender que nós não podemos nos distrair, nos desfocar, nos deslumbrar com as bênçãos, porque tudo vem do Senhor, o Senhor pode fazer muito mais nas nossas vidas, e que tudo que vem até nós é para que nós venhamos a ser os mordomos, administradores dessas bênçãos, Pai. Então nos ajuda, nos dá visão, maturidade, equilíbrio, para que nós não venhamos a nos perder, a cair, meu Deus, nas imaturidades, nos retrocessos. Não, meu Pai, mas que o Senhor possa confiar em nós, para que possamos ser essa luz, essas pessoas diferenciadas que levam a solução, que levam, meu Pai, a diferença, que já
pegam, meu Pai, a responsabilidade, já saem trabalhando, buscando, crescendo, avançando. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Abre as nossas mentes para que o Senhor possa confiar muito mais coisas nas nossas mãos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.